Tem jogador chegando e tem jogador saindo do Fluminense. Na verdade, chegando não. É jogador que pode vir em definitivo, pode ficar em definitivo, né? Roger Machado deu uma entrevista em que explicou muita coisa do que a gente vem se perguntando, né? Falou abertamente sobre isso. A gente vai comentar essa entrevista dele aqui, além de pagamento de salários. Vamos embora para o Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, me segue nas minhas redes sociais e se inscreva aqui também no canal Raiz Tricolor. Isso é bem importante e ajuda. Passamos de 140 mil, a fase tá boa e tal, então você quer com certeza ouvir muito falar de Fluminense. Então vamos embora, vamos falar de Fluminense aqui nesse vídeo. Detalhe, ele é patrocinado pela casa de apostas 1xBet. O link dele está aqui na descrição. Tem jogos importantes, todo dia tem jogo importante na 1xBet. Eu vou dar o macete aqui pra vocês, ó. Se você for lá, fizer, tô aproveitando até o microfone novo aqui, ó. Se você fizer um depósito de qualquer valor, pode até fazer mais de um, e mandar o comprovante pro e-mail que tá aqui na descrição, você pode ganhar uma camisa oficial do Fluminense. Pode ser essa daqui, ó. Tem aquela dali de trás também, ó, que é de goleiro, nova, enfim. Uma camisa oficial do Fluminense no sorteio que acontece no início do mês de junho. Então aproveita, corre, vai lá, faz o depósito e manda o comprovante aqui para o e-mail que tá aqui na descrição. Vamos embora. Primeira notícia sobre pagamento de salários. Bem, a notícia é da terça-feira, a gente, enfim, fez toda a cobertura do jogo, mas o Fluminense, poucas horas antes, segundo o Globoesporte.com, fez o pagamento no final da tarde ali da terça-feira da folha salarial e deixou os salários em dia mais uma vez, né? Pagou salário, pagou direito de imagem porém ainda tem problemas ou seja, o Fluminense pagou salários, né? Os salários estão pagos. Salário que o Fluminense está devendo? Nenhum, porque o salário de maio você só paga dia 5 de junho. Então assim, o Fluminense está devendo salário nenhum no momento. Só que, problemas que a gente tem que ficar, ó, de olhos abertos. Um pouco menos, que é em relação a premiações. Isso daí normalmente tem um parcelamento, tem uma demora mesmo para pagar, segura um pouquinho, às vezes paga uma parte, isso ok. Isso não é um absurdo, o Fluminense estar atrasado, é ruim, tem que estar em dia com tudo. Férias e fundo de garantia, FGTS. Nos dois, o Fluminense ainda tem problemas. Férias, fundo de garantias e também premiações, mas o que tem que ficar muito de olho é fundo de garantia e férias. Por quê? Porque aí o jogador sai, salário tá em dia, a gente arrota. O Fluminense tá com salário em dia, meu amigo. Minha gestão é sinistra. Eu pago todos os salários. Aí o jogador sai e... Bem, tem aquele problema gigantesco sobre saída de jogador cobrando multa e cobrando o FGTS em atraso. Ou seja, o Fluminense tem que regularizar isso o mais rápido possível. Não sei qual é o valor, não sei qual é o tamanho do atraso, mas o Fluminense não pode deixar pendências de FGTS para trás como se nada fosse. A gente está vendo o caso Miguel. Vale destacar, o Fluminense ganha, não sei quando a Conmebol paga, né, se é agora, como é que ela faz o pagamento das cotas, né, mas o Fluminense que ganhou 3 milhões de dólares pela fase de grupos da Libertadores, meio milhão por jogo, basicamente, que a Conmebol tá pagando na fase de grupos, e o valor é praticamente o mesmo nas oitavas, já que a gente vai ganhar ali por volta de 1 milhão e 50 mil dólares, ou seja, mesma coisa, 500 mil por jogo, né, já que a cota é para os dois jogos, o jogo de ida e o jogo de volta das oitavas de final. Ou seja, não sei quando entra esse dinheiro, mas entra mais 1 milhão de dólares, algo ali entre 5 e 6 milhões de reais, que é equivalente a mais ou menos uma folha salarial do Fluminense ali, de salário mesmo, né, fora outros encargos. O Fluminense tem que acertar esse FGTS o mais rápido possível. O salário tá em dia? Ótimo. A gente não via isso há muito tempo, terminar 2 meses seguidos o salário em dia. Ótimo isso, parabéns. Mas não pode terminar o serviço pela metade. Tem que ficar de olho. É sempre aquele negócio, elogiar pelo que acertou, fiscalizar no que não tá certo ainda. Próxima notícia, a gente pode falar sobre Yuri, jogador que foi anunciado oficialmente pelo Cuiabá do Mato Grosso. Yuri foi contratado, enfim, tá lá anunciado como empréstimo, né? Na verdade não foi anunciado como empréstimo, né? Mas você entendeu. O Fluminense emprestou o jogador e vai pro Cuiabá para poder, enfim, tentar a sua vida por lá e voltar pro Fluminense. Lembrando que o Yuri tem contrato
ainda com o Fluminense durante um bom tempo. O Fluminense ainda tem contrato com o Yuri até o final do ano que vem. Ou seja, hoje o cenário é de Yuri tem 45% dos direitos econômicos dele no Fluminense e a gente espera que ele faça um brasileiraço espetacular e que o Cuiabá fique com ele ou outro time compre, enfim, que ele pelo menos renda alguma coisa, já que o Fluminense pegou ele, uma parte dele de graça, né, ele veio por empréstimo pro Fluminense na época, e o Fluminense ficou com o Yuri sem pagar nada ao Santos. Então, pelo menos renda alguma mísera coisa, né? Vamos para a próxima notícia. Bem, a próxima notícia é sobre o CP Apelão. Se você não sabe quem é ele, estou falando dele mesmo, o grande Caio Paulista. Notícia do Netflu, notícia do Paulo Brito, de que após boas atuações, o Fluminense já pensa em comprar Caio Paulista, o atacante que está emprestado pela Tombense até o final desse ano. Você falou Tombense. Caio Paulista de Urã, né? Sim. Como, sei lá, eu fiz até um cálculo mental hoje, que não tem base científica necessária e etc, mas que, enfim, eu acredito que a gente tem aí 500 jogadores nos times da Série A, né, mais ou menos, Série A e Série B, mais ou menos ali 20, 30 por clube, você bota ali 30 vezes, enfim, na Série A deve ter ele por volta disso, de uns 500 jogadores, você botar a Série B junto, vai ali para uns 800, vamos fechar em 800 jogadores. Desses 600, 700, 800 jogadores, eu diria que um quinto tem alguma relação com o Eduardo Duran, um sexto por aí. Talvez desses 800 jogadores, 100, 150 tenham relação. Ou estão na Tombense, ou são empresariados por ele, ou eles têm alguma participação nos direitos econômicos. Então, assim, é difícil a gente cobrar que o Fluminense não negocie contratos com o Uran, né? Mas voltando à negociação de Caio Paulista, o Netflu traz a matéria de que o Fluminense quer contratar o jogador em definitivo. Nesse momento é óbvio que tem os dois pesos, né, os dois lados da situação aqui. Primeiro, muito mais fácil da torcida aceitar a contratação de Caio Paulista nesse momento, entender a contratação. Por outro lado, sai mais caro, porque ele está em alta. Se tivesse comprado antes, talvez saísse mais barato. Bem, na matéria não traz muitos detalhes sobre como seria essa contratação, mas diz só que o Fluminense aposta numa boa relação que tem com o Eduardo Duran. Não sei exatamente se essa relação é tão boa assim. Eduardo Duran tem relação com vários clubes do Brasil. E também de que seria um investimento barato e que pode dar retorno no futuro. Eu apostaria que Caio Paulista, o Fluminense conseguisse comprar uma parte, tem que procurar para saber se tem alguma cláusula de compra obrigatória no final, né, de valor obrigatório no final de compra, né, do tipo, se o Fluminense quiser comprar, ele tem que pagar isso daqui, ele leva. Se ele pagar isso daqui, ele leva. Para pagar abaixo, tem que negociar. A gente não sabe ainda se tem essa cláusula e qual o valor. Dito isso, se o Fluminense for negociar agora, eu apostaria numa negociação do Fluminense comprando uma parte e segurando outra com a Tombense. O Fluminense não tem direito nenhum sobre o jogador, tá por empréstimo, ou seja, para Eduardo Duran e para Tombense seria interessante segurar, por exemplo, o Fluminense pagar um valor, ficar com 50% de Caio Paulista, porque caso faça uma venda e é um clube vendedor, o Tombense lucra mais uma parte nessa venda depois. Bem, vamos esperar para ver se isso vai para frente mesmo. Foi uma notícia de bastidor do Paulo Brito que a gente tem que aguardar para ver se encaminha, né? Se a gente vai ter mais notícias ao longo dos próximos dias sobre uma possível contratação do Fluminense. Lembrando que, nesse momento, a gente também está, entre aspas, em renovações com o Marcos Felipe, né? Por que eu falei entre aspas? Porque a gente não tem visto notícias, mas é outro dos jogadores titulares que também não tem contrato para o ano que vem. E olha só, estou tratando o Caio Paulista como titular sem qualquer problema, né? Porque ele foi titular mesmo, né? Quem diria, hein? Última notícia agora. Bem, a última notícia é sobre Roger Machado. O treinador deu entrevista para o Seleção Sport TV. Isso de tarde é o Seleção Sport TV. Deu entrevista nesta quarta-feira e falou bastante sobre tudo. Eu, obviamente, não posso colocar o vídeo aqui na tela, né? Porque o vídeo é do Sport TV e pode ter direitos autorais, etc. Mas vou destacar algumas frases que ele falou. Vale você ir lá ver, tá de graça lá, tá disponível no site lá do Sport TV. Vai lá dar uma assistida. Algumas coisas que ele falou que eu achei interessantes. Por exemplo, ele falou sobre o jogo contra o River, falando que são nesses momentos que nós somos de fato medidos. Nós somos pressionados e a gente mostra o nosso real valor. Ou seja,
é o treinador que motiva muito em jogos grandes. Mas isso é mais irrelevante, vamos pra parte mais... chamou mais minha atenção. Ele falou, não tinha um único motivo de não ir no primeiro tempo. Não tá funcionando no primeiro tempo, né? Ele falando, foi perguntado sobre o fato do time não vir jogando bem no primeiro tempo e ter jogado contra o River. Aí ele falou, não era só um único motivo, não é que não tinha nenhum motivo, é que não era só um único, não era o meio tava sobrando, não. Aí ele até fala, é um pouco da característica também, por exemplo, Luiz Henrique e Kaique são talentosos, mais jovens e vão ter estabilidade, e terão que dar um passo atrás, ele chega a citar isso. Ou seja, claramente também falando de que os jogadores estavam sentindo. O Gabriel, ele tá botando a culpa nos jogadores? Não. Pelo contrário, até fala da qualidade deles, etc. Mas é um fato realmente que Luiz Henrique e Kaique vinham sentindo essa questão. E ele fala um negócio interessante, que a gente pode começar a ter métricas para medir Roger Machado. Ele falou, nosso jogo vinha sendo pressionando o adversário nas laterais e sobrecarregando o nosso meio. Sobretudo os volantes, que saíam cansados da partida. Aí ele falou, eu tenho 4 jogadores ofensivos. Preciso que eles sejam responsáveis por pelo menos 30% das ações defensivas, né? É meio que 1/3 do time. Se eles não fazem isso, vou sofrer e tomar a bola perto do meu gol. E só vou recuperar a bola perto do meu gol. Ou seja, eu vou me desgastar e sofrer muito mais. Ou seja, basicamente ele diz que se os jogadores ofensivos, né? Ali os 4, que vinham sendo Nenê, Fred, Kaique e Luiz Henrique, não tomarem pelo menos 30% ali dos desarmes e das interceptações do Fluminense, tem alguma coisa de errado. Bem, Nenê e Fred não vinham fazendo isso. Não sei se a cobrança é diferente em relação aos pontos, por isso ele mudou. Fato é que ele até depois fala de que em alguns jogos, né, como por exemplo, acredito eu que tenha sido contra o Flamengo, optamos por não conseguir fazer isso, de roubar muitas bolas no campo de ataque. Decidimos roubar a bola perto do nosso gol e contra-atacar em velocidade. Mas quando você adota isso, você se cansa muito mais e, consequentemente, você tem que correr muito mais, estar muito mais longe do gol quando você rouba a bola. É aquele problema da diferença, é aquela linhazinha de diferença entre o reativo e a retranca. A retranca toma a bola dentro da sua área e tenta sair correndo o tempo todo. Isso vai te cansar. É claro, é a mesma coisa que você ficar com a bola com o time todo no campo de ataque, o tempo todo tem que ficar correndo para não tomar contra-ataque. Isso vai te cansar. E já o time reativo, quando rouba a bola, já rouba a bola no seu campo, mas já mais à frente. Com uma estratégia de passes para poder chegar no campo ofensivo sem ficar se desgastando toda hora. Aí ele até diz no meio, algo que eu venho falando muito aqui. Não necessariamente com essa sequência de frases. A posse de bola é o meio e não o fim. O que isso quer dizer? A posse de bola é o trajeto, é o trem e não a cidade. A posse de bola vai me fazer levar até essa cidade. É o caminho para eu chegar até a finalidade, que é o quê? Que é o gol. Não ganha quem tem mais posse de bola. O fim é o gol. Então a lógica é essa. Ele fala que ele quer ter 7 jogadores atrás da linha da bola, pelo menos. Isso por quê? Porque normalmente os times têm 6. E ele falou que quer ter um jogador a mais. Tem 6 que são o quê? 2 volantes e os 4 defensivos. Ele quer ter esse um jogador a mais. E ele até cita a questão de marcação de laterais. É muito interessante a entrevista. É a questão de como os pontas marcam o lateral. Ele fala, você ponta, não tem que acompanhar a lateral. Se você acompanha o lateral, você vai até a linha de fundo com ele, dá o carrinho, toma a bola, dá a bola no seu lateral e você vai ter que correr, meu amigo, 100 metros até chegar no campo de ataque de novo. São pouquíssimos jogadores que têm esse pulmão e os que têm não devem serem gastos dessa forma assim errada. Ele diz que, por exemplo, que o jogador de beirada que executa, né, o ponta, que executa a função ali do jeito que ele pede, vai correr no máximo 60 metros, ou seja, vai correr pouco mais ali de uma área até a entrada no máximo da outra área. Bem, tem que ver também como que é, né? Ele até fala isso, da questão de marcar lateral, e aí ele cita a questão do tripé de meio, que ele já tinha citado lá naquela outra entrevista coletiva que eu falei aqui no canal, citou dessa vez e foi perguntado sobre isso. E aí ele falou que tem no grupo o jogador que pode exercer essa função um pouco mais à frente, que é Iago, que tem a capacidade defensiva e ofensiva, ou seja, diz que Iago deve exercer um pouco essa função, só que ele logo depois diz, em 3 meses eu tive 5 treinos para criar coisas novas. Porque a maioria dos treinos, né, pelo que eu entendi, a maioria dos treinos é só para executar um regenerativo, planejar uma bola aérea, planejar alguma coisa para esse jogo já próximo que virá, né? O Fluminense, desde que Roger assumiu ali, o Fluminense joga quarto domingo direto. Ele até comenta depois, nos cobram variação.
E não é que nós não temos condição de fazer. Nós não temos condição de treinar essas variações, né? Se você mexer muito, até chegar no outro esquema, né, na outra variação, ou seja, só no jogo, você vai mexendo muito. Vai mexendo, você perde aquela característica inicial. O time vira bagunça, você desestabiliza e aí vem a demissão. Ou seja, até você sair do ponto A e desenvolver a escalação B, a variação B, nesse meio do caminho aqui, você tem que ter certeza que você não tá indo para um caminho errado e que não tá também ficando muito longe. É como você atravessar a Baía de Guanabara. Vai chegar num momento em que, se você não tiver certeza que você chega do outro lado, você volta. Porque daqui a 10 minutinhos, você não tem mais como voltar. E aí você tá tão longe de trás e tá longe da frente também. É aí nesse momento que ocorre a demissão do treinador. E a última pergunta que foi sobre por que contra o Flamengo funcionou e contra o River... Quando o Flamengo não funcionou e contra o River funcionou, as questões que ele pensa. Ele cita o posicionamento do Fluminense contra o River, de que Nenê recuou para pertencer a um 4-5-1 e não o 4-1-4-1, né, que a gente até achou que fosse, né, com o Martinelli mais atrás, mas Nenê deu uma recuada, ou seja, ele não marcou no 4-4-2 quando ele vinha marcando várias vezes, né, com Nenê e Fred mais à frente. E para ter justamente uma linha de 5 jogadores e pressionar de frente. Achei interessante essa visão. Os 5 jogadores, eles pressionam do meio de campo de frente para a marcação. E não com 2 jogadores lá como Fred e Nenê, que por várias vezes pressionavam por trás. Você fazia uma linha de 4 e pressionavam por trás, tentando fechar os jogadores do adversário. Ele falou, tem diferença de fazer pressão por 2, com 2 de trás e 1 de frente. Ao retomar a bola, Nenê tinha mais tranquilidade para acionar as profundidades de Gabriel Teixeira, de Caio Paulista e os pivôs de Fred. E aí ele encerra falando, funcionou no contexto do River. A gente vai ver se vai funcionar e vai fazer testes para funcionar outras formas de jogar contra outros times. É claro, porque ele foi lá e explicou muita coisa, então isso é óbvio que ele não vai ficar usando a mesma tecla direto. O que eu gosto de Roger? Assim, gosto, me incomoda muito os termos, mas ele dá uma segurada quando tá na TV aberta, né, pelo visto. Mas o que eu gosto é de ter essa conversa, do treinador chegar, olha só, eu fiz isso daqui e deu errado. Deu errado por quê? Porque eu pensei que seria de tal forma e que tal jogador funcionaria, que o jogador não funcionou e eu errei. Então, ponto. Gosto dessa conversa, né? Não gosto da conversa simplesmente só do Roger. Chegar alguém na coletiva, Roger, por que Nenê não sai? E sim tentar entender a importância que ele vê em Nenê pra estar colocando. Porque a gente na coletiva, numa pergunta e etc, não vai chegar pra Roger e tentar fazer ele mudar de ideia sobre alguma coisa. Não é essa a função. Então é isso, o vídeo ficou longo, quase 18 minutos, cabia quase que um vídeo só sobre essa questão de Roger, mas vai ter um outro vídeo hoje explicando questões da Libertadores, então resolvi fazer e guardar aquela notificaçãozinha pra noite, caso surja alguma notícia interessante. Peço que você vá lá no XBET, o link tá aqui embaixo na descrição, faz o seu depósito e manda lá pro comprovante pro Raiz Tricolor, pro e-mail, e aqui do lado também, passa aqui do lado nos 2 vídeos que eu já lancei sobre algum assunto aí que o YouTube achou que você se interessa muito. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!